glorifica mais uma vez o nome de Jesus. E se você puder, senta aí, abre a sua Bíblia, o livro de Mateus, Mateus capítulo 20, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. É importante que você traga a sua Bíblia, sabe? É importante que você leia a Bíblia. É importante que você faça coisas que demonstram, através da atitude que você está tomando, que demonstrem a sua fé, sua determinação, sua perseverança. O mundo está cheio de gente que fala muito, mas faz pouco. E a fé sem obra, ela é morta, ela é vazia. Se você não faz, você acaba se tornando mais um crente frustrado, como um monte que tem por aí, insatisfeito com tudo, fraco. Tem muita palavra, mas espírito mesmo não tem nenhum. E é preciso que se tenha isso, porque o espírito é o que vivifica. O espírito é a compreensão, é o entendimento, é a vida. É você colocar em prática, mas porque você crê. É importante você saber o que você quer, você ter um lugar que você quer chegar, você ter uma meta, você ter um alvo, você ter um propósito. É importante isso. Mas mais importante do que isso, ou tão importante quanto, é você saber onde você quer chegar e ir até lá. Só parar quando você chegar lá, só descansar, só se dar o luxo de sentar quando você já estiver dentro de onde você quer chegar. Está dando para entender o que eu quero dizer, gente? Isso é importante. Porque está cheio de gente que começa um monte de coisa e nunca termina. E porque nunca termina nada, acaba que até contamina os outros com a ideia que tem. Acaba acreditando tanto naquilo. Uma vez eu ouvi alguém falar uma coisa. Ele disse assim: uma mentira falada muitas vezes se torna uma verdade. Você fala tanto aquilo, você enfia tanto aquilo na cabeça das pessoas, que aquilo acaba passando a ser verdade dentro das pessoas. E a gente vê que isso é uma realidade. As pessoas, elas vão ouvindo tanta coisa, elas vão começando a crer naquilo sem nem ao menos vivenciar. Olha o que diz aqui, presta atenção. A gente já leu isso aqui, mas presta atenção. Então se chegou a ele é Jesus, tá? Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com os seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua. Ela chega ali diante de Jesus, ela se prostra diante de Jesus, ela adora Jesus, ela fala palavras boas diante de Jesus, ela se coloca diante de Jesus. Só que Jesus, ele vê diferente de como eu vejo, de como você vê. Entenda isso, interprete a palavra, mas no Espírito. Não o que eu quero dizer, mas o que o Espírito Santo dá de entendimento dentro do seu coração. Às vezes as pessoas chegam até a gente com aquele rosto que nos convence, com aquelas palavras que nos seduz, que nos convence, que nos faz acreditar, que faz a gente se render, consegue de alguma forma mexer dentro do nosso emocional, de uma maneira que move o nosso coração, ainda que a gente não queira, ainda que a gente não concorde muito, mas faz a gente ceder, tanto para coisas boas, como para coisas ruins.
Está dando para entender? Eu amo os meus filhos, faço tudo por eles. Hoje mesmo eu tive uma experiência, eu tive que chamar a atenção de um deles, de uma maneira, aliás dos dois, mas de uma maneira que eu não costumo fazer. E você vê uma coisa boba, mas corta o coração da gente, mexe com a gente, você sai dali quebrado. Eu não pus a mão neles, é só o jeito de falar. Agora, por que eu tive que falar daquele jeito? Porque a atitude dele não era o que eu queria, não me preparei para aquilo. Não acordei de manhã e falei, hoje eu vou dar um esfrega neles, hoje eu vou chamar a atenção. E olha que eu quase bato, eu ainda tirei o cinto para bater. Eu ia dar uma cintada só, mas nunca mais eles esqueceram a vida deles. Mas não consegui, não achei a força que eu precisava para isso. Por que eu fiz isso? Porque a circunstância me levou. Não é o que estava dentro de mim, mas é o que eu tive que expressar do lado de fora. Para eles vale isso. A maneira que eu venho aqui, que eu falo, que eu me expresso, que eu gesticulo, o exemplo que eu dou, às vezes o exemplo fica muito mais. Uma vez eu fiz um exemplo numa igreja, eu fiz aqui também, que eu pulei assim do altar. Vocês lembram disso daí? Alguns lembram. Eu pulei do altar. Eu fiz isso numa outra igreja. E os obreiros daquela igreja, eu nunca fui pastor daquela igreja, eu fui fazer uma reunião lá. Os obreiros daquela igreja, sempre que me via, falavam, ô pastor que deu pulo. Então você ficou na cabeça das pessoas como o pastor que deu um pulo. Quer dizer, o exemplo ficou marcado. Isso serve para mim, isso serve para você. As nossas atitudes, onde é que está querendo chegar com toda essa volta aí? Que certas atitudes nossas, elas servem para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão junto com a gente, mas que para Deus não tem ação nenhuma, porque Deus, Ele é com aquele que é firme no propósito que tem. Ele é com aquele que não só fala, mas vai lá e faz. Está dando para entender alguma coisa? Aquele que crê e porque crê, não desiste. Crê e porque crê, vai em frente. Crê e porque crê, enfrenta a dificuldade e segue. Deus é com esse daí. Tanto é que quando ele fala para Josué, atravessa o Jordão. Ele fala para Pedro, vem. Ele não vai lá e dá a mão. Ele fala para Moisés, por que vocês estão clamando para mim? Por que estão aí falando comigo? Manda o povo levantar e marchar aí em frente. Atitude. O que faz Deus ser com você é a sua atitude. Sabe por que Deus está te respondendo hoje aqui? E tá, porque você teve atitude, você teve coragem, você sabe o que você está fazendo. Agora, se amanhã ou depois você para, aí a gente volta à pregação. É a tua decisão, é a tua escolha. Se você vai receber ou não, vai depender disso daí. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? Aí a mulher chegou para Jesus e adorou. Quem estava ali olhando, até quem está escrevendo, adorando. Por quê? Porque ele ouviu, porque falaram para ele, ele ouviu as vozes, ele ouviu as palavras, ele viu o gesto, mas ele não sabe se aquilo estava dentro dela, se era de verdade ou não. Mas Jesus sabia, porque aí está uma diferença. O que Deus considera não é a aparência, mas é a sinceridade que está onde? Dentro da gente. Se as tuas palavras elas estão sendo ouvidas hoje, depende da sinceridade com que você está falando. As minhas podem te enganar, as minhas podem te contagiar ou não, as minhas podem te alegrar ou te entristecer, mas a Deus eu não consigo fazer nada disso, porque Deus ele sabe a essência delas. Está dando para compreender? E ela adorou ele, mas ele já sabia que aquilo ali não era do coração, não era verdadeiro. E tanto é que ele faz uma pergunta. O que ele pergunta para ela? O que é que você quer? Eu sei que você não veio aqui para isso. Eu sei que você não está aqui para isso. Não foi isso aí que te trouxe. E isso aí você está usando para tentar abrir a porta. Às vezes a gente vai para uma igreja, às vezes a gente carrega uma Bíblia, às vezes a gente procura fazer uma oração que na verdade não está expressando a sinceridade do nosso coração.
A gente está tentando com aquilo abrir a porta do que a gente precisa. Está dando para entender, gente? A pessoa, ela não crê muito, mas como chegou num estágio terminal, a pessoa não crê muito, mas como não tem outra saída. Uma vez eu atendi um homem, que chegou chorando, desesperado. A gente não sabe o que está acontecendo, você se deixa levar pela aparência. Ele parecia estar desesperado, ele parecia querer muito, ele parecia estar assim no limite de tudo. O que está acontecendo com o senhor? Eu preciso de oração, eu preciso que Deus me responda, eu preciso de um milagre. Então o senhor veio no lugar certo, porque Deus, ele responde. Deus, não porque ele veio na placa, mas porque ele veio na presença de Deus. Deus, ele responde. Presta atenção para você entender. Agora, por que é que o senhor precisa? Que resposta que o senhor precisa? Eu preciso que Deus toque no coração da minha mulher, porque ela me pegou com a minha amante. Então ele não estava ali porque ele acreditava, ele estava ali pelo desespero do casamento dele. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Então, Deus, ele sabe o que traz. Ela chega ali diante dele, adora, mas ela não está ali para adorar. Na verdade ela quer um privilégio, na verdade ela quer uma resposta, na verdade ela quer outra coisa. E ele, já conhecendo o interior, o íntimo do coração, porque Deus, ele olha para dentro de você. Você não precisa fazer coisas que me agradam, mas você tem que ser sincero com quem? Verdadeiro com Deus. Se propor a fazer coisas com Deus, que você vai ser firme com Ele de fazer, que você crê que Ele é Deus e pode responder na sua vida. E quando você crê, não são as circunstâncias que te rodeiam que vão fazer você parar. Elas podem te enfraquecer, elas podem te entristecer, elas podem te amargurar, elas podem dificultar as coisas para você. Mas como você crê, você faz o quê? Você segue adiante, você vai em frente, porque você sabe que a tua vitória está lá. Você está dando para entender? Quem está entendendo? E aí ele fala, pede, fala, o que você quer? E ela respondeu para ela, falou, Senhor, está vendo aqui meus 2 filhos? Eles te servem, eles andam com o Senhor, eles estão com o Senhor aí todo dia, eles vão para cima e para baixo do Senhor, são desse grupo aí, ó, que o Senhor chama de discípulos, é dessa gente que acompanha o Senhor. Tem mais uma turma ali, ó, tem mais um tanto ali atrás, mas esses aqui são meus filhos. Eu queria pedir ao Senhor que no reino do Senhor, um tivesse a tua direita e o outro a tua esquerda. Na cabecinha dela, igual na nossa, eu queria muito que as minhas palavras conseguissem te dar o entendimento que eu gostaria de transmitir. A forma da nossa bênção, a forma da nossa vitória, ela é construída dentro daquilo que a gente desenha, dentro daquilo que a gente imagina, dentro do caminho que a gente coloca diante dos nossos olhos e pensa, não, é por esse caminho aqui, ó, é desse jeito aqui, ó, vai cortando aqui, vai fazendo assim, vai fazendo assado, é dessa maneira aqui que vai. Um dia a gente foi para uma igreja, a gente foi mandado para uma cidade para abrir a igreja, em 2005 isso. Eu cheguei na cidade, tinha as cadeiras e a tinta, a gente pintou a igreja, ele estava junto, lá em Lençóis, lembra? Só que precisava escrever, naquele tempo não tinha essa coisa de lona ainda. Aí precisava escrever na parede, igual o trabalho que o rapaz fez aqui. Aí eu chamei um rapaz lá na cidade que me falaram que fazia o trabalho muito bem feito, e eu fiquei do outro lado da rua assistindo ele fazer. Ele pegou uma ripa de madeira e ele começou a fazer um monte de risco assim, ó. Vocês já viram fazendo esse tipo de coisa? Quem já viu? Já viu já, Rodrigo? Já viu também? Não é assim que faz? Ele foi fazendo um monte de risco, assim, ele foi riscando a parede que era em cima. E eu ficava pensando, como é que ele vai conseguir escrever? Como é que ele vai dar o espaço certo? Como é que as letras vão ter o mesmo caminho? Ele vai fazendo os riscos, ele vai fazendo um monte de risco assim, ó. Depois ele vem fazendo outros riscos, e no final daqueles riscos sai exatamente o que eu tinha pedido para ele. Porque quem sabe fazer, faz do jeito certo. Quem não sabe, pensa igual a gente. A gente sabe o que a gente quer, mas a gente às vezes não sabe como fazer para alcançar. Você está entendendo o que eu quero dizer? E porque a gente não sabe, às vezes os rumos, como a gente está buscando em Deus, os rumos
eles tomam outros caminhos, eles vão por outras estradas, e esses caminhos, essas estradas vão tendo dificuldades que a gente não contava com aquilo, que a gente não imaginava, vão tendo tropeços, vão aparecendo pedras, vão tendo lutas, e isso daí vai desgastando, por que vai desgastando? Porque a gente não estava preparado para aquilo. Só que a diferença está no crer, no confiar. Alguns, se não tivessem passado pelo que passaram, hoje não estavam aqui. É ou não é verdade? Pode ter certeza, olha para a sua vida, olha para o seu coração. Mas alguns não estão passando o que gostariam, e porque não estão passando, já estão pensando em jogar para o alto. Ou se cansam por uma coisa, ou se cansam por outra. Essa mãe chega e pede coisa boa. Ela pede para Jesus alguma coisa que traria benefício para os filhos. Ela não está pedindo ouro, ela não está pedindo riqueza, ela não está pedindo uma casa, ela não está pedindo um carro. Ela está pedindo para que eles estejam aonde? Um à direita e outro lá no reino. A questão não é onde eles vão estar sentados. A questão não é o lugar que eles vão ocupar. O importante é que eles estejam aonde? À direita e à esquerda? Ou no reino? Porque a bênção de estar no reino é maior do que o lugar onde eles vão estar. Você entende o que eu quero dizer com isso? Sim ou não? Não é como você vai conseguir, mas é o conseguir a sua vitória. É chegar lá. Não é se um vai estar, não é se o Zé vai estar à direita e o Mané vai estar à esquerda, ou o contrário, e sim, se eles vão estar lá no reino. E é essa a resposta que Jesus dá. Só que ela não entende. A gente tem que estar preparado na vida para chegar aqui na igreja, ou aonde você quiser ir, orar a Deus e saber, ter a certeza dentro do teu coração que Ele vai fazer por você, Ele vai entregar na sua vida. Mas será do jeito? A resposta vai vir dele. Está dando para entender? E de repente fuge um pouco da maneira que você está achando que vai ser. Quando Ele dá um não para ela da maneira que ela está pedindo, quando Ele diz para ela que não será como ela está imaginando, aquilo ali traz para dentro dela uma amargura, traz para dentro dela tristeza. Isso que acontece com ela, acontece com um monte de gente por aí. E as pessoas vão ficando na beira do caminho, as pessoas vão parando pela vida. E quem para não vê nada, como ela não vê. Caça depois, procura, já falei isso outras vezes e repito novamente. Procura na Bíblia onde fala dessa mulher de novo, a não ser lá em Marcos 10, que vai falar sobre a mesma passagem, bem mais resumido. Marcos era um cara que não gostava muito, não falava muito, então ele fala em poucos versículos ali, mas só vai falar ali a mesma história. Em nenhum outro lugar você vê falar dessa mulher, você escuta falar sobre ela, você não vê mais nada a respeito dela, porque o semblante dela cai, ela se amargura, ela se entristece e ela vai embora. Porque quem se amargura, quem se entristece e desiste, não vê nada. A semana passada, não me lembro exatamente o dia, eu preguei para vocês a respeito daquela mulher que estava lá na casa dela, o funcionário trouxe o filho, colocou no colo dela e o filho dela morreu. O filho dela morreu nos braços dela. Ela pegou o menino, colocou na cama, saiu da casa dela e ela foi lá no profeta fazer o quê? Buscar uma resposta. Ela estava determinada naquilo. O profeta manda o menino que estava com ele lá na casa dela levar até o cajado dele, mas ela não aceitou aquilo como resposta. Porque quem está decidido não desiste fácil, não para por qualquer coisa, não aceita qualquer coisa, não permite que qualquer coisa faça parar, só para quando consegue alcançar aquilo que quer. Está dando para entender, gente? E foi o que aconteceu aqui. Já com essa mulher foi diferente. Aquele menino lá que vai até Jesus, o jovem rico chega para Jesus: bom mestre, o que eu preciso para fazer, para chegar, para alcançar o reino do céu? Aí Jesus falou para ele: observa a palavra, olha os mandamentos, não matarás, não roubarás, não, tudo isso eu faço. Quer dizer, religioso, membro de igreja, carteirinha ali todo dia carimbado, está dentro da igreja. Pois bem, mas na hora que Jesus falou para ele: o teu coração tem que estar em Deus, o que aconteceu com ele? Você tem que pegar a tua vida e confiar em Deus. Sabe por que você está aqui? Para aprender na Bíblia que a tua confiança tem que estar em Deus.
que você tem que esperar nele, que você não pode desistir por qualquer coisa, que você não pode deixar que as tristezas ou as fraquezas da vida venham abater o teu espírito a ponto de te fazer desistir, que as negativas da vida, que os nãos que aparecem, que os desvios no percurso que você imagina, possam estar dizendo dentro do teu coração que Deus não está agindo, porque o fato da coisa não estar do jeito que você queria, não significa que Deus não está trabalhando na sua vida. De repente é essa maneira que Ele encontrou para fazer acontecer. Está dando para entender alguma coisa? Quem está entendendo? Não dorme não. E aí diz assim, ó: mas Jesus lhe respondeu. Olha a resposta de Jesus. Isso aqui não é a resposta do pastor, isso aqui não é a resposta de alguém que você está junto hoje e amanhã desaparece. Aqui foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem falou. Então, mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós, olhou para os rapazes, olhou para os filhos e perguntou para eles: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Passar por tudo que eu tenho que passar? Passar pelas lutas, dificuldades, pelos açoites, pelos problemas da vida, pelas difamações, pelas perseguições, por todos os problemas. Vocês estão prontos para passar? Porque a vida tem aflição, hein? A vida tem luta, a vida tem dificuldade, a vida traz dor, a vida traz problema. Vocês estão prontos para passar por isso? E eles responderam: ih, rapaz, agora eu peguei. Difícil coisa é ler o que está aí. Final do versículo, o que está escrito? Responderam-lhe, podemos, estamos preparados, estamos prontos. Ah, vocês podem? Mas não acaba aqui, não para aqui não. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete. Quem está respondendo isso? Que é impossível para Jesus. O que é que Jesus não pode fazer? Fala comigo, gente. Difícil responder. Olha o que ele está falando aí. Essa resposta não depende de mim. Essa resposta depende de quem? Do Pai. Porque Deus, Ele trabalha em favor daquele que confia nele. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Compete a Deus, porque Deus responde na vida daquele que persevera. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Não abandoneis a vossa confiança. Eu amo essa passagem. Ela tem grande galardão. No entanto, tendes necessidade, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, não abandonar sua confiança, você alcance a promessa dele, que é o quê? Que é entregar o galardão. Então, depende de como você vai se colocar diante das lutas, depende da sua perseverança, depende da sua confiança, depende de você continuar seguindo em frente. Aí você vê a resposta. Ela não viu, ela desapareceu, ela parou. Porque quem para não vê nada. Isso não é a opinião do pastor Vinícius, não. Isso aí é o que está escrito aqui. Ele falou para aqueles meninos: olha, ela está pedindo para vocês. Depende de vocês, é vocês que vão alcançar. Se vocês vão beber ou não, vai depender da atitude de vocês. Agora, se beberem, vocês vão alcançar em Deus a resposta de vocês. A resposta vai vir de quem? Isso é a resposta para a tua vida, para mim hoje. Porque eu orei e pedi a Deus que me desse uma resposta com relação às coisas que eu estou vivendo, que eu estou passando, as necessidades que eu tenho. E eu tenho certeza que você fez a mesma coisa, que você deve ter pedido a Deus uma resposta. E a resposta de Deus para a tua vida, ela não vem através da boca dos outros, não. A resposta de Deus para a tua vida, ela vem através do quê? Da palavra. Ah, mas então quer dizer que não vem pela boca dos outros? Nem o que você está falando aí é verdade. Não vem pela boca dos outros no que diz respeito à opinião deles da tua vida. Não importa o que eu acho a teu respeito ou deixo de pensar. Não interessa o que eu considero ou deixo de considerar. Interessa o que a palavra fala. Eu estou lendo para você o que está onde? A palavra de Deus. Quem está entendendo alguma coisa? Por favor. Ora, vou ler aqui de novo, vou terminar aqui. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles. Lê o que está escrito aí. É para quem a resposta? Para aqueles a quem está preparado por quem? O meu Pai.
Se você continuar depois lendo, se você for olhar depois o final de tudo isso, esses dois rapazes, Pedro e João. João é aquele que escreveu o Apocalipse. Perdão, Tiago. Tiago e João eram irmãos. Tiago, que mais lá na frente também escreve o livro. Tiago, que foi preparado. Tiago, que foi o único que, quando Jesus foi crucificado, estava ali debaixo da cruz, sem ter o medo que os demais tiveram. Se você for em frente, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Porque Jesus falou isso também para aquela irmã do Lázaro: se creres, quem crê não foge, quem crê não desiste, quem crê não para, quem crê confia e vai em frente, porque sabe, tem a certeza dentro de si que lá na frente vai ver a glória de Deus se manifestando. Quem entendeu alguma coisa? Fique de pé no seu lugar, por favor. Feche os seus olhos. Concentra um pouquinho aí em tudo que foi dito agora, que foi lido. Eu acredito de todo o meu coração, com toda a minha fé, com toda a certeza de dentro de mim, que se a gente está aqui, é porque Deus quis que nós estivéssemos aqui hoje. Porque vem dele o querer e o realizar. Ele nos fez chegar aqui. Você está aqui hoje para receber força dele, para receber vigor dele, para na palavra dele, à luz da palavra dele, saber que a tua bênção está preparada para você que vai até o fim, que não desiste. Você pode estar vivendo muita luta hoje, muitos problemas. O cálice que você está bebendo hoje pode ser muito amargo. Tua luta toda tem sido para melhorar o teu ambiente, tua casa, tua família, tua saúde, tua vida financeira. Convive com as pessoas que estão ali do teu lado. Mas você tem sido mal interpretado, tem sido julgado de uma maneira ruim por causa disso, tem sido criticado. Está te faltando forças. O cálice que você está bebendo hoje está muito amargo, porque você está se sentindo sozinho, sozinha. Mas Jesus disse para eles lá: bebereis o meu cálice. Cálice não é fácil, é a luta, é a dificuldade, é o problema. Mas o assunto trata-se de fé. Você precisa crer, porque tudo, presta atenção nisso, tudo é possível ao que crê. É possível sim uma transformação na tua vida, é possível uma libertação lá na tua casa, na tua família, é possível uma restauração da tua saúde, é possível que essas portas se abram. Pode não ser do jeito que você imaginou. O importante não é como vai acontecer, é acontecer. Não é de que lado você vai estar, mas é você estar lá. O importante não era eles estarem à direita ou à esquerda, mas era eles estarem no reino. Eles cumpriram a caminhada deles, não foi fácil, foi difícil. Um deles termina a sua caminhada com Jesus aqui nesse mundo, numa praia, sozinho, largado, abandonado, por tudo, por todos. Mas Deus estava lá com ele. Porém ele cumpre a caminhada, e o objetivo dele era estar lá na glória. Pode ter certeza, esse é o lugar que ele ocupa. Qual é o seu propósito hoje aqui? Paz na tua casa, é você ter uma saúde abençoada, é que essa vida financeira sua, que já tem se prolongado há muitos anos, toda dificuldade, ela venha a ser transformada. Pede isso para Deus, pede para Ele, creia,
vai em frente, luta, persevera, é ter a tua família abençoada. Pede, confia, creia, mas vai até o fim e deixa que Ele faz do jeito dele. É se fortalecer, é se revestir, é se capacitar. Ele está aí agora. Entenda dentro de você que de repente não vão ser pelos teus caminhos, pode fugir um pouco ou muito daquilo que você projetou, que você imaginou, mas Ele está contigo, Ele está aí, Ele te trouxe aqui, Ele falou com a gente hoje, Ele falou com a gente, Ele falou no nosso coração. É Ele que tem te sustentado, é Ele que tem te dado força para você permanecer firme. Então confia, creia, continua, vai em frente, porque você vai passar por tudo isso. Você vai ver o céu se abrindo, você vai ver a glória dele se manifestando, você vai ver a resposta dele na sua vida. Pede isso para ele aí agora, sabe? Pede o que você precisar. Você não depende da minha oração, não. Você pode falar, ele está te ouvindo, ele está aí. Pede de todo o teu coração. Fala para ele: eu preciso disso, Pai. Eu preciso dessa força, eu preciso dessa capacidade, eu preciso dessa transformação, eu preciso do Senhor dentro de mim, eu preciso da tua força no meu coração. Preciso que o Senhor me sustente, eu preciso que a tua mão me ampare, eu preciso que o teu Espírito me fortaleça hoje. Ou pede aquilo que você necessita, são as tuas palavras, só que fala de todo o teu coração e esteja disposto a viver aquilo que Ele tem preparado para você, porque Ele é Deus, Ele sabe, Ele tem a melhor maneira de fazer, Ele sabe o caminho certo a trilhar.